Se a sua vida continuar do jeito que está hoje, o que você imagina que vai estar diferente no final do próximo ano? Não é uma pergunta pesada, é uma pergunta sincera, porque o tempo passa para todos. Mas o que realmente define o rumo da sua vida é onde você escolhe colocar a atenção. Todo começo de ano traz uma vontade de recomeçar, de organizar melhor a vida, de cuidar mais de si. O problema é que, sem clareza, a rotina ocupa tudo, e aquilo que parecia importante vai sendo empurrado para depois. O ponto não é você, é onde a sua energia está sendo gasta. Quando tudo vira prioridade, a sua própria vida acaba ficando para depois. No começo isso parece normal, quase imperceptível, mas com o tempo cobra um preço silencioso: cansaço, frustração e a sensação constante de estar sempre correndo atrás. Os estoicos eram muito claros sobre isso. Você não controla o mundo, nem as pessoas, nem o que vai acontecer amanhã, mas controla onde coloca sua atenção, sua energia e suas escolhas todos os dias. E focar em você não é egoísmo, é maturidade, é sair do modo reação e começar a agir com intenção. Se 2026 precisa ser diferente, a mudança não começa no calendário, começa na forma como você se posiciona diante da própria vida. Neste vídeo, você vai aprender como focar em você de maneira prática, usando princípios estoicos simples para construir um ano melhor na vida real, não só no discurso. Antes de seguir, faça algo simples. Escreva nos comentários: em 2026, eu escolho focar em mim. Não é para mostrar a ninguém, é para deixar claro para você mesmo onde sua energia vai estar a partir de agora. Vamos começar. Lição 1. Sua vida é o resultado do que você repete. Você já reparou que, na maioria dos dias, sua vida acontece quase no automático? Você não está preso por causa de um grande erro, mas por pequenas ações que você repete todos os dias, sem perceber. E esse é o problema que quase ninguém reconhece. Você acha que seus hábitos são apenas costumes, mas na prática, eles são decisões repetidas. E decisões que moldam o seu caráter. Toda vez que você cede à procrastinação, toda vez que se distrai sem resistência, toda vez que prioriza o conforto em vez do que precisa ser feito, você está treinando a sua mente a recuar. E toda vez que você escolhe a disciplina, mesmo que seja por apenas 1 minuto, você está treinando a sua força interior. Aquilo que você repete define você. Essa é uma lei prática da vida. Para os estoicos, a identidade não era algo que você declarava, era algo que você construía em silêncio, nos atos que se repetem quando ninguém está olhando. Os grandes líderes, os filósofos estoicos e até pessoas que você admira hoje entenderam algo simples. A excelência não nasce de um momento de inspiração. Ela é o acúmulo de milhares de pequenas decisões comuns. Imagine um martelo batendo sempre no mesmo ponto da pedra. 1 golpe, 2, 10 golpes, nada parece acontecer. Mas depois de repetições suficientes, a pedra se abre. É assim que a sua vida funciona. Ela não muda por uma grande ação explosiva. Ela muda pelo que você repete, pelo que você aceita, pelo que você deixa passar todos os dias. O que você escolhe quando está cansado, frustrado ou tentado a desistir é o que mais te define. Por isso, escolha algo pequeno e possível e repita todos os dias, sem negociar. Não espere resultados imediatos, busque constância. Se você quer disciplina, comece cumprindo uma promessa diária simples. Se você quer clareza, reserve 2 minutos para organizar seus pensamentos. Se você quer propósito, elimine um hábito que consome sua energia em silêncio. Mantenha a simplicidade, mas execute todos os dias, porque cada repetição é um tijolo na construção do seu caráter. E ao longo do tempo, sua mente começa a entender algo fundamental. Ela pode confiar em você. E quando você confia em si mesmo,
você recupera o próprio poder. Esse princípio não é apenas prático, ele é profundo, porque toda vez que você repete uma ação com intenção, você treina seu autocontrole, fortalece seu foco e envia uma mensagem clara para a mente. Eu sigo em frente. É assim que nasce a disciplina emocional. É assim que a força mental se constrói. Sua vida não muda quando você se sente motivado. Ela muda quando você repete a coisa certa, mesmo nos dias em que a motivação não aparece. Lição 2. Aprenda a ficar do seu lado. Quantas vezes você já percebeu que fala consigo mesmo de um jeito que jamais falaria com alguém que ama? Existe uma história antiga sobre o filósofo estoico chamado Cleantes. Ele caminhava pelas ruas de Atenas quando ouviu um homem se xingando e se criticando duramente em voz alta. Cleantes parou, olhou nos olhos daquele homem e disse: "Lembre-se, você não está falando com um inimigo. Seja mais gentil consigo mesmo." Essa história revela algo crucial. Muitas vezes somos nossos críticos mais duros, mais injustos e mais impacientes. Pense nos dias em que você se sentiu mais ansioso ou desanimado. Quanto desse peso veio realmente dos acontecimentos e quanto veio da forma como você se tratou internamente? Entramos em ciclos de pensamentos negativos que não corrigem, não protegem e não resolvem, apenas desgastam. A filosofia estoica nos ensina algo simples e profundo. A mente não deve ser um tribunal, deve ser um abrigo. Tornar-se seu próprio amigo é aprender a se orientar com firmeza, sem se agredir no processo. Quando Cleantes fala em limpeza, ele se refere a isso. Retirar o excesso de autocrítica que embaça o julgamento, como um espelho sujo que distorce a própria imagem. Não é passar a mão na cabeça, é parar de se atacar por existir. A ansiedade e a depressão muitas vezes nascem desse hábito silencioso de se tratar como inimigo. Ao invés de encontrar apoio dentro de si, a pessoa encontra cobrança, humilhação e ameaça. É como tentar atravessar uma tempestade sendo empurrado pelo próprio vento. A maneira como você fala consigo mesmo importa, e importa muito. É impossível construir algo estável quando a voz interna só aponta falhas. Ninguém prospera sendo insultado todos os dias, principalmente quando isso acontece de dentro. A bondade começa com a forma como você se trata nos momentos difíceis, reconhecendo limites, erros e humanidade sem transformar isso em sentença. Só quando você aprende a se respeitar, consegue criar relações mais saudáveis e escolhas mais equilibradas. Sêneca foi direto nesse ponto. Trate-se como trataria alguém que lhe foi confiado. Hoje, você se orienta ou se pune, se fortalece ou se diminui. Quando permitimos que a mente, que deveria ser nossa maior aliada, se torne nossa maior fonte de dor, é como plantar flores e regá-las com veneno. Nada cresce assim. Comece a mudar essa dinâmica. Fale consigo com firmeza, mas com respeito. Se corrija, mas sem humilhar. Recalcule sua rota, mas sem se esmagar por dentro. Quando você se torna seu próprio melhor amigo, algo muda profundamente. Sua mente deixa de lutar contra você e passa a trabalhar a seu favor. E quando isso acontece, sua vida não vira perfeita, mas começa, finalmente, a florescer, como um jardim que para de ser pisoteado todos os dias. Lição 3. Não compare sua jornada com a de ninguém. Quantas vezes você já perdeu energia olhando para a vida de alguém e se perguntando por que a sua parece mais lenta? Você está desperdiçando tempo e força olhando para caminhos que não são seus. E no fundo você sabe disso. Toda vez que você compara a sua vida com a de outra pessoa, você abandona o próprio eixo. Você perde clareza, perde foco e começa a se medir por um padrão que não foi feito para você. É como tentar calçar um sapato feito para outro pé.
Não importa o quanto você force, nunca vai encaixar sem machucar. Essa comparação cria uma armadilha silenciosa que rouba sua disciplina, sua autoestima e sua energia mental. Ela é perigosa porque te convence de que você está atrasado, quando na verdade você só está caminhando por uma trilha diferente. E o mais sutil, a comparação se alimenta de ilusões. Você vê conquistas, sorrisos e resultados prontos, mas nunca vê as noites mal dormidas, as dúvidas, os medos e as quedas que vieram antes. Você está comparando todo o seu processo com o melhor recorte da vida de alguém. Isso nunca será justo com você. Seu caminho é único, e toda vez que você o compara com o de outra pessoa, você contamina a própria percepção de progresso. Os estoicos compreendiam isso com muita clareza. Para eles, a única medida real de evolução é quem você era antes, não o vizinho, não o amigo, não alguém que você segue nas redes sociais. Porque a sua história é diferente, as suas feridas são diferentes, o seu momento, o seu ritmo e os seus desafios também são. Quando você se esquece disso, surge o desespero silencioso de achar que não está avançando. Mas você está, sim. Você apenas não percebe, porque está olhando para o outro lado. E aqui entra a ação concreta. Pare um instante e olhe para você com honestidade. Quem você era há 30 dias? Você pensa com mais clareza? Você tem mais disciplina? Você deixou de repetir um comportamento que antes te dominava? Isso é progresso real. Essa é a medida certa. Comparar-se com você mesmo não só devolve foco, como devolve poder, porque mostra que a mudança está ao seu alcance sem precisar competir com ninguém. O seu único rival verdadeiro é o seu eu do passado. Essa é a única batalha que vale a pena travar. Quando você entende isso, algo dentro de você relaxa, a pressão diminui, a mente clareia e surge uma força nova, a vontade de seguir em frente sem ansiedade. Porque agora você não avança mais para impressionar ninguém. Você avança para honrar o seu próprio processo. O seu caminho é seu, o seu tempo é seu e o seu progresso também. Lição 4. É no espaço da decisão que você vence. Quantas vezes o seu dia muda completamente por causa de algo pequeno e inesperado? Uma mensagem atravessada, uma avaliação no trabalho, uma notícia ruim, uma lembrança que volta sem ser chamada, e seu corpo reage antes da sua mente. Você fica tenso, fica com raiva, fica ansioso e naquele momento a sensação é clara. Você já perdeu o controle da situação. Mas ouça isto com calma. Nem toda emoção justifica uma ação imediata. É aqui que a maioria se perde. Esse é o erro que te cansa, que te esgota. Isso faz você sentir que não está progredindo, mesmo se esforçando tanto. O estoicismo repete isso claramente. O que acontece com você não define quem você é. O que você faz com o que acontece com você, sim. E esse princípio é um chamado ao despertar. Se torna uma ferramenta para quando a vida nos pressiona. A verdade fundamental é esta. Seu poder reside entre o estímulo e a resposta. Aquele pequeno espaço, aquela pausa quase invisível, é o lugar onde começa a sua liberdade interior. Mesmo que seja minúsculo, isso pode mudar completamente o rumo da sua vida. Pense num semáforo. Se você acelera no impulso, bate. Se você respeita um segundo de pausa, atravessa em segurança. A mente funciona do mesmo jeito. Quando você reage impulsivamente, perde o controle. Quando você respira antes de agir, você recupera a direção. Essa é a diferença entre viver arrebatado pelas suas emoções ou se tornar o guardião da sua própria mente. Pense nos grandes líderes, nos mestres budistas, em imperadores estoicos como Marco Aurélio. Todos treinaram neste ambiente. Eles não evitaram as emoções. Eles aprenderam a não obedecer a elas. A pausa consciente
é a disciplina em sua forma mais pura. É autocontrole, clareza e maturidade emocional. É a capacidade de escolher sua resposta quando tudo dentro de você quer explodir. Quando algo te incomoda, pare por um segundo, apenas um segundo. Sinta a emoção. Não a reprima, mas também não se funda com ela. É como segurar uma chama com luvas, não com a mão nua. Você sente o calor, mas não se queima. Esse espaço permite que você pense: isso merece toda a minha energia? Esta resposta reflete quem sou eu ou apenas reflete meu impulso? Esse hábito simples lhe devolverá horas de paz, decisões mais sábias e uma vida com menos arrependimentos. Porque no final das contas, esta lição não se trata apenas de controlar a raiva ou a ansiedade, mas de construir caráter. Treine sua mente como um guerreiro treina sua espada, não para atacar tudo, mas para não se ferir por descuido. Ao dominar esse espaço, você domina a sua vida, porque uma pessoa que se autogoverna não reage como alguém perdido, responde como alguém que sabe para onde está indo. Lição 5. Pare de lutar contra o que não existe. Quantas vezes você terminou o dia exausto, não porque enfrentou algo difícil, mas porque passou horas brigando com coisas que nem aconteceram? A maioria das pessoas perde mais energia lutando contra o que nunca acontece do que encarando a realidade como ela é. E você sabe disso. Você se preocupa com conversas que ainda não aconteceram, com erros que você ainda não cometeu, com futuros que só existem na sua mente. Você se desgasta lutando batalhas imaginárias, e esse desgaste constante é o que cria a sensação de que você não avança, de que falta força, de que o tempo escorre pelos dedos como água. Mas ouça esta verdade com calma. Uma mente descontrolada é o pior inimigo do seu progresso. Não é o trabalho, não são os outros, não é falta de oportunidade, é a guerra silenciosa que você trava contra cenários que ainda não existem. O estoicismo alertava para isso com absoluta clareza. O sofrimento cresce quando você alimenta a imaginação sem disciplina. E embora essa ideia pareça simples, ela tem um impacto direto e profundo. Porque o que te impede não é o que acontece lá fora, é a forma como sua mente interpreta antes mesmo de acontecer. Quando você antecipa o pior, perde disciplina. Quando cria catástrofes internas, perde foco. Quando se enche de suposições, perde tempo real, tempo de vida. Aqui está a verdade central desta lição. Se você não questionar seus pensamentos vão comandar você. Repita isso lentamente, porque essa frase pode te poupar anos de ansiedade desnecessária. A ansiedade não nasce do que acontece, nasce da história que você conta a si mesmo sobre o que pode acontecer. E o ponto não é discutir essa história, é interrompê-la antes que ela cresça e te engula. Aplique isso na prática. Quando sua mente apresentar um cenário sombrio, pare por um instante e pergunte: isso é um fato ou apenas uma suposição? Essa pergunta funciona como uma lâmina limpa. Ela corta a névoa, esvazia o monstro, te devolve ao presente, o único lugar onde você tem poder. É como perceber que você estava correndo de uma sombra. Quando a luz muda, o medo desaparece. Essa pausa simples te impede de reagir por medo e te permite avançar com clareza. E aqui a lição deixa de ser sobre ansiedade e se torna sobre algo maior: caráter. Você transforma a mente em aliada, não em sabotadora. Você treina como os estoicos, firme, presente, consciente. Quando você para de lutar contra inimigos invisíveis, sua energia é liberada, seu tempo volta para você. Sua vida anda sem o peso do imaginário. E é assim que você se prepara com mais força e foco para a próxima batalha real, aquela que realmente merece sua atenção. Lição 6.
Você pode aprender em qualquer fase da vida. Se algo estiver impedindo seu progresso, mais do que a falta de tempo ou de recursos, são as desculpas que você repete para não encarar o começo. Você justifica isso com frases como: já passou da minha idade, eu não sirvo para isso, eu não tenho talento, e aos poucos você se convence de que não consegue seguir em frente. Mas ouça esta verdade nua e crua. Essa barreira não foi erguida pela vida, você ergueu por conta própria, e enquanto você não quebrar isso, você continuará entregando anos inteiros para a mesma história, anos que poderiam ter sido os seus melhores momentos. O estoicismo é direto nesse ponto. A mente é capaz de se desenvolver em qualquer idade, desde que você abandone a ideia de que não dá mais. Pense nisso com calma. A maior parte do que você não faz não é por incapacidade, é por medo de parecer ruim no começo, medo de se ver desajeitado, medo de falhar, medo de sentir vergonha por não saber. E esse medo rouba de você as verdadeiras oportunidades, porque ele te prende num lugar seguro que te custa caro, ele consome sua energia, ele alimenta a procrastinação e faz você acreditar que seu momento já passou. Mas isso é uma ilusão, e é uma ilusão perigosa, porque a verdade desta lição é simples e absoluta. O aprendizado está sempre disponível para quem decide avançar. Repita essa frase lentamente como um comando interno. Epicteto nasceu sem privilégios, sem poder, sem liberdade. Ele não tinha quase nada e, mesmo assim, decidiu aprender, decidiu treinar, decidiu se construir por dentro, até se tornar um dos pilares do estoicismo. A história dele não é um mito inspirador, é um teste de realidade, uma prova de que o ponto de partida não determina o seu destino. O que determina é a sua disciplina. Então, aqui está o seu plano de batalha. Toda vez que você disser "eu não consigo", mude para "eu ainda não aprendi", porque isso abre a porta certa, a porta do começo, como quem troca uma parede por uma entrada. Avance passo a passo e cresça sem pressão. Aprenda algo pequeno todos os dias, uma habilidade, uma técnica, um conceito, um hábito, como quem coloca um tijolo por dia e, quando percebe, já tem uma casa. Aprender não é só acumular conhecimento, é construir caráter, é provar a si mesmo que você ainda não terminou, que você não está atrasado, que você ainda pode se transformar. E quando você entende isso, a sensação de derrota recua e algo novo surge: foco, direção, propósito. E aqui vai um exemplo real. Tem gente que começa a estudar para mudar de área depois de anos no mesmo trabalho. Começa travado, confuso, com medo, mas em poucas semanas já sente a mente mais viva, em alguns meses já está mais confiante, e em um ano olha para trás e percebe que o único erro teria sido não ter começado antes. Nunca é tarde demais para aprender, tarde demais é continuar se negando. Lição 7. Comece o dia como se fosse um recomeço. Quantas vezes você acorda já cansado, não do dia que começa, mas do dia anterior que ainda pesa dentro de você? O que é feito não pode ser desfeito, mas pode ser interrompido para não se repetir. Essa citação é de Anne Frank e nos lembra que, embora não possamos mudar o passado, temos total responsabilidade sobre o que fazemos com o dia que começa agora. Isso exemplifica bem o que o estoicismo nos ensina sobre a importância de viver o presente e se renovar a cada manhã, não como negação do que foi, mas como escolha consciente de não carregar além do necessário. Este é um princípio fundamental para superar a ansiedade e a depressão. A ideia de que cada novo dia é uma oportunidade real de recomeçar, corrigir rotas, ajustar decisões e continuar avançando, mesmo que ontem não tenha sido como você esperava. Pense em um rio que, apesar de encontrar pedras, curvas e obstáculos no caminho, não para discutir com o que ficou para trás. Ele continua fluindo,
Cada dia ele se renova, seguindo seu curso sem carregar a água de ontem. Da mesma forma, você pode se inspirar nessa lógica simples da natureza. Renovar sua energia e sua postura a cada amanhecer, sem se punir pelos erros e dificuldades que já passaram. Imagine que você começa cada dia com essa mentalidade renovada, não como quem esquece, mas como quem aprende e segue. Em um mês, são 30 oportunidades reais de recomeço, criando uma sensação concreta de leveza e crescimento contínuo. Por outro lado, carregar o peso dos dias passados é como tentar caminhar hoje com a mochila cheia de ontem. Isso acumula estresse, alimenta a ansiedade e torna qualquer desafio maior do que realmente é. Muitas vezes nos sentimos deprimidos, angustiados, irritados ou presos a pensamentos negativos por dias seguidos, como se estivéssemos vivendo o mesmo dia em looping, repetindo a mesma cena, a mesma dor, a mesma história. Mas se você sabe que cada manhã é uma nova chance de se renovar, por que continuar se condenando pelo que já não pode ser mudado? O que realmente te impede de usar o dia de hoje como um ponto de reinício? Antes de levar tudo com tanto peso, lembre-se de algo simples e poderoso. A cada manhã nascemos de novo. O que fazemos hoje é o que mais importa. Recomeçar a cada manhã não é ingenuidade, é estratégia emocional. É um dos antídotos mais eficazes contra a ansiedade e a depressão, porque devolve à sua mente a sensação de movimento e escolha. Ao se permitir renovar diariamente, você encontra força, clareza e esperança para enfrentar o que a vida apresenta. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de carregar o que não precisa mais. Lembre-se, o passado não pode ser mudado, mas ele também não precisa comandar o seu dia. O presente está em suas mãos. Faça de hoje uma nova chance de se respeitar, se reorganizar e seguir com mais leveza. Lição 8. Seu valor não precisa ser provado. Em algum momento da vida, quase todo mundo se pega fazendo a mesma pergunta, ainda que em silêncio. Será que o que eu faço realmente tem valor ou só vale quando alguém confirma? Chega um momento em que você precisa encarar uma verdade incômoda. Se o seu valor depende dos outros, então ele nunca será realmente seu. E essa é uma das raízes mais profundas do sofrimento humano. Buscamos aprovação, aplausos, reconhecimento, como quem estica a mão esperando algo que deveria vir de dentro. E ao fazer isso, abdicamos do nosso próprio poder. Isso aparece nas pequenas coisas do dia a dia, quando você duvida do que está fazendo só porque ninguém comentou, quando se compara e se sente menor, quando espera que alguém valide seu esforço para continuar. Ouça isso com atenção. Essa necessidade te enfraquece, te deixa instável, te transforma em refém do olhar alheio. É como tentar construir uma casa sobre terreno emprestado. No dia em que o dono resolve mudar, tudo desmorona. O estoicismo sempre foi direto nesse ponto. O que depende dos outros não te pertence, e aquilo que não te pertence não pode sustentar a sua vida. Essa dificuldade é universal e todos nós já sentimos nosso valor subir ou cair de acordo com uma crítica, um elogio, um silêncio. Mas existe algo fundamental que você precisa lembrar. Seu valor não é pedido, nem concedido. Ele é construído. E ele se constrói de uma forma muito específica, pela sua consistência. Repita isso com calma. Pela sua consistência. É alinhar o que você pensa, o que você diz e o que você faz, especialmente quando ninguém está olhando. É aí que nasce a verdadeira força. Observe o seu dia a dia com honestidade. Com que frequência você faz algo só para agradar? Quantas vezes fica em silêncio para não causar desconforto? Quantas vezes se trai para se encaixar? Esse desgaste te afasta de si mesmo e te aproxima de uma vida vazia. Mas quando você age a partir do seu propósito interior,
quando respeita seus limites, quando mantém disciplina mesmo no silêncio, você constrói uma autoestima que não oscila com o humor do mundo. Pense nisso como um treinamento diário. Toda ação consistente fortalece seu caráter. Cada decisão honesta fortalece sua presença. Cada limite saudável restaura seu equilíbrio. É assim que você deixa de viver para expectativas externas e passa a viver a partir da sua essência. E algo muda de verdade. Você não busca mais validação, você a gera. Você não pede mais coragem, você a encarna. O plano é simples, mas exige firmeza. Faça a coisa certa, seja disciplinado mesmo quando ninguém aplaude, avance mesmo quando ninguém entende. Porque quando a sua coragem nasce de dentro, nenhuma crítica consegue destruí-la, nenhum elogio consegue inflá-la e nenhum silêncio é capaz de apagá-la. Lição 9. A promessa mais importante é a que você faz a si mesmo. A promessa mais importante não é a que você faz para os outros, é a que você faz para si mesmo. Quantas vezes você já disse, amanhã eu começo, agora vai. Hoje eu me concentro de verdade. E quantas vezes esse amanhã não chegou? A maioria das pessoas não se sente estagnada por falta de talento, mas por algo mais simples e mais doloroso. Elas quebram promessas que fizeram a si mesmas. Elas prometem que vão treinar, que vão focar, que vão mudar e falham de novo. E toda vez que isso acontece, mesmo quando ninguém vê, o respeito próprio se desgasta um pouco mais. Essa fratura silenciosa é a raiz da procrastinação, da falta de disciplina e da sensação constante de não sair do lugar. Aqui está uma verdade fundamental da vida. Nada muda de forma consistente enquanto você não honra o que promete a si mesmo. Isso não é opinião, é uma lei do caráter. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia que o verdadeiro poder nasce quando você age de acordo com seus princípios e não de acordo com seus humores. É simples e profundo. Se você quer confiar em si mesmo, precisa criar motivos reais para isso. Autoconfiança não se constrói repetindo eu consigo, mas provando passo a passo que consegue. Cada promessa cumprida é como um tijolo, cada desculpa é uma rachadura. E todos os dias você escolhe, ou constrói sua fortaleza, ou enfraquece seus próprios fundamentos. Por isso, essa lição é um chamado direto. Sua palavra é sua principal ferramenta de transformação. Mas ela só funciona se você a respeitar, não para impressionar ninguém, mas para fortalecer sua identidade. Porque o que você faz quando ninguém está olhando define mais o seu destino do que qualquer conquista pública. Aplicar isso é simples, mas não é fácil. Comece pequeno, uma tarefa, um hábito, um compromisso diário. Faça mesmo com preguiça. Faça mesmo em dias difíceis, porque toda vez que você cumpre, seu caráter se fortalece e sua mente aprende uma coisa essencial. Eu posso confiar em mim. Isso é estoicismo prático, isso é disciplina de verdade. E quando essa consistência se torna parte de você, algo muda por dentro. Você para de depender de motivação, para de temer desafios e descobre uma verdade silenciosa, mas poderosa. A força que você procurava sempre esteve ao seu alcance, esperando ser praticada. Se você chegou até aqui, lembre-se disso. Seu tempo é a sua vida. E todos os dias você escolhe se dispersar ou se concentrar, se adiar ou avançar. O estoicismo não exige perfeição, exige consciência, firmeza e presença a partir de hoje. Se você levar apenas uma coisa deste vídeo, leve isso. Clareza e foco não vêm de fora, começam em você. Cada dia é uma nova chance de agir melhor, decidir melhor e parar de desperdiçar energia com o que não te leva adiante. Não é sobre esperar o momento ideal, é sobre assumir o controle do que depende de você
agora. Se esse vídeo fez sentido, escreva nos comentários. Hoje eu recupero meu tempo e meu poder. Não como promessa, mas como postura. Obrigado por assistir.